começa te contando que o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional aqui no nosso estado. O objetivo é auxiliar os agentes estaduais no enfrentamento do crime organizado nas regiões de fronteira e também portuárias. A decisão assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski foi publicada no Diário Oficial da União hoje. Segundo o documento, deve ocorrer uma atuação integrada com os órgãos e agências destinadas ao enfrentamento às organizações criminosas, crimes transnacionais e conexos prioritariamente nas regiões fronteiriças e costa marítima. Também será foco dessa ação conjunta do governo estadual e federal as atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública. Segundo Lewandowski, a ação deve durar 90 dias. Com base nesta expectativa de manter a ordem pública, a Força Nacional pode ser deslocada para a região de conflito entre indígenas e moradores locais de Guaíra. Segundo o deputado Pedro Lupion, o governo tem sido incompetente e tem demorado para atuar em situações que ele considera prioritárias. Levantar suspeitas de quem é sério ou não, na agropecuária brasileira ou na frente parlamentar da agropecuária, num contexto de total incompetência e inoperância do governo, em combater problemas pontuais, como as invasões de terra e os incêndios criminosos que assolam o país, é no mínimo irresponsável. Nós vemos na fala do presidente Lula alguém desesperado em achar culpado pela própria incompetência e inoperância do seu governo, que não demanda sequer comentários. Infelizmente, a gente vive um momento em que o presidente do Brasil, ao invés de governar, ainda não desceu do palanque e segue em campanha política. Ainda na portaria assinada pelo ministro da Justiça, fica definido que a operação terá o apoio logístico dos órgãos estaduais, que deverão dispor de infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública. A decisão não define o contingente a ser disponibilizado e vai obedecer ao planejamento pré-estabelecido entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Em contato com a produção do RIC Notícias Opinião, a Secretaria de Segurança Pública confirmou que uma reunião na tarde de segunda-feira deve definir os detalhes da vinda dos agentes federais ao Paraná, mas que áreas prioritárias de atendimento serão os portos, né, do Paraná, o Porto de Paranaguá principalmente, a região da fronteira no oeste e também aquela questão de Guaíra e Terra Roxa, que tem ali uma disputa por terras entre proprietários rurais e também indígenas. O governo federal, então, começa finalmente a se apresentar para tentar solucionar principalmente essa questão de Guaíra. A gente traz aqui a notícia sobre a confusão por lá desde o fim do ano passado. Então, temos aí pelo menos 6 meses que o governo federal já podia ter agido e não o fez. Mas que bom que a Força Nacional vem para cá e é importante que eles ajudem a manter a lei e a ordem. Força Nacional não é Força Armada, né? A gente sabe que o modelo da Força Nacional é aquele que é inspirado, inclusive, no modelo da ONU para a intervenção da paz. Então, quem é que faz parte disso tudo? São policiais militares, bombeiros que passam por um treinamento, às vezes são da própria região e acabam recebendo uma remuneração extra, além do pagamento que já tem, com este treinamento chancelado pelo Ministério da Justiça para fazer a atuação por lá. A gente tem essa situação que acontece lá no oeste, com 3 áreas ocupadas, sendo ali na região de Guaíra, né, 2 e uma em Terra Roxa, que já foi alvo, inclusive, de interpretações judiciais, né? Justiça tinha concedido reintegração de posse, depois isso acabou sendo suspenso e o conflito segue entre indígenas e ruralistas. O próprio governo do Paraná já vinha chorando aqui alguma atuação que viesse do Supremo Tribunal Federal, de Brasília, de alguma instância superior do próprio governo federal em relação a isso, né, Marca? A gente teve a fala do governador há poucos dias, inclusive, cobrando providências em relação a isso. Agora o Ministério da Justiça anuncia a vinda da Força Nacional, tem que ver que tipo de resultado vai trazer de fato para reintegração de posse nesse caso. O principal problema por lá é a insegurança jurídica e é ela que é a geradora dos conflitos. Então é importante ter 2 frentes de atuação. Primeiro, a Força Nacional lá mesmo, o reforço no policiamento, porque a situação lá é de guerra. E quem diz isso são as pessoas que lá moram. O comércio está fechando com medo de ser invadido. Essa é a situação de Guaíra, é o relato dos moradores de lá. E a outra frente é que o governo federal seja o principal provocador dos atores envolvidos na confusão, inclusive o judiciário, para que se chegue a uma solução pacífica por lá.